E aí eu me deparei com a seguinte situação. Ele está aqui defendendo uma solução que ele não é capaz de fazer. Ele chegou realmente numa solução? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Meditativos, uma comunidade de autolibertação e autoconhecimento. Ontem eu estava conversando com um amigo super inteligente e ele estava falando por que não valia a pena limpar o nosso lixo antes da gente jogar ele fora. E ele foi dominando a conversa, né? Basicamente, ele ficou ali uns 20 minutos falando sozinho, porque qualquer outra pessoa que se posicionasse contra ou fizesse refletir, ele aumentava a voz. O que eu achei mais interessante, as pessoas cansaram de falar com ele, deixaram ele falando ali sozinho um tempo e simplesmente depois a gente mudou de assunto. E a solução que ele estava trazendo para aquele assunto especificamente, de como a gente tinha que lidar com o lixo, né? Nós enquanto humanidade, era uma solução que ele não é capaz de desenvolver. E aí eu me deparei com a seguinte situação. Ele está aqui defendendo uma solução que ele não é capaz de fazer. Ele chegou realmente numa solução para esse problema? Não. Ele chegou numa prisão mental. Quando a gente chega numa solução mental e não põe ela em prática, a gente simplesmente não chegou numa solução, a gente chegou numa fantasia dentro da nossa cabeça que talvez até seja um raciocínio muito bem esclarecido sobre como as coisas funcionam. Mas se a gente não tenta colocar ela em prática, não é real. O que está na nossa mente é diferente da realidade, mesmo que nós sejamos excelentes analistas daquilo. A análise por si só não traz a solução. E daí eu trago uma das frases que eu mais amo do Einstein, que é: penso 99 vezes e nada descubro. Eis que entro em profundo silêncio e a verdade surge. O cérebro criativo, o cérebro que encontra soluções, é o cérebro em estado de relaxamento. Trazendo como referência um livro do Daniel Goleman, né, aquele que trouxe o conceito de inteligência emocional. O livro dele que se chama Cérebro e Inteligência Emocional. O ponto ótimo da ideia criativa é quando a gente se debruçou sobre uma análise e depois entrou em estado de relaxamento. Por que você acha que tem um monte de gente exausta, com um monte de problema no mundo? Porque cada vez menos a gente está relaxando de verdade. Quando a gente relaxa profundamente, várias soluções podem surgir. E é por isso que tem tanta gente que tem ideia através dos sonhos. É por isso que tem cada vez mais pessoas querendo aprender a meditar, porque isso é real. A ciência já está falando claramente isso pra gente. Então tenha cuidado com as soluções que você encontra e não pratica, porque elas podem se tornar prisões. Você simplesmente fica repetindo aquela história mental dentro da sua cabeça e você não age, e não agir vai começando a despertar em você uma falta de confiança em você mesmo, mas talvez você nem perceba isso, mas também na vida, né? De que nada pode mudar, de que nada pode ser feito. Isso tudo é mindset fixo. Eu já falei num dos vídeos aqui anteriores. Então, cuidado, porque o principal afetado, a principal afetada é você. Observa. Quando você chega numa solução mental, se dá a oportunidade de testar isso. Seja como for. Eu sei que muitas vezes você se acha um indivíduo no meio do todo, né? Um único maluco no meio de um monte de gente que não te escuta.
Mas dá para fazer, dá para começar. Vai ser desafiador, não vai ser fácil, mas dá. E quando não dá, minimamente converse com as pessoas, refletindo, escutando outras opiniões para você ver se você chega num movimento possível na sua vida. Eu passei 4 anos fazendo um trabalho voluntário, levando meditação para jovens, adolescentes em conflito com a lei, ou seja, meninos e meninas que estão presos, privados de liberdade, porque cometeram algum tipo de infração, né? O ECA fala infração e não crime. E honestamente, isso não virou política pública, isso não foi para todas as unidades de internação do Brasil, aliás. Eu moro em Brasília, então não está nem todas em Brasília, porque a gente não tem equipe o suficiente para cobrir todas as unidades. Mas eu sei, porque eu vi os meninos refletindo sobre o que eles fizeram todas as vezes que eu fui até a unidade de internação. Eu vi os meninos entrando no relaxamento profundo, chorando, percebendo que eles querem mudar. Então, se a gente se coloca no mundo querendo mudar alguma coisa, a gente consegue mudar alguma coisa. E a gente se sente mais capaz, mais autoconfiante, mais poderoso, mais poderosa. Mas a gente tem que ir elaborando essa junção entre ter uma ideia e fazer essa ideia. Cuidado com as prisões mentais. Elas podem te adoecer. Se abra para o fazer da vida. Acredita em você. Abraço.